Fala, nação alvinegra, isso aqui é Galo, tem que respeitar. Bom dia, boa noite para você que está ouvindo, está assistindo esse vídeo ainda nesse domingo, ou bom dia e boa tarde para você que não conseguiu assistir esse vídeo no dia de hoje, está assistindo na segunda-feira ou em algum outro dia aí nessa semana. Estamos nesse vídeo aqui para falar um pouco, né, sobre a partida que acabou há algumas horas. Souza 2, 3-1 lá no estado do Marizão. Antes da gente falar desse jogo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo para a nação alvinegra e os secadores de plantão acompanharem aí o nosso canal. O jogo começou hoje com o time do 13 totalmente fora de sintonia. Não dá para entender como é que o time descansa a semana toda, como os titulares descansaram. Se prepara fisicamente, taticamente, tecnicamente, psicologicamente para um jogo desse. E os caras entram totalmente aéreos, como entraram hoje nesse jogo, no primeiro tempo do jogo lá no Marizão. Esse time do 13 tem como característica quebras de tabu, de fato, falando especialmente do paraibano, né? Como venceu o Souza, venceu o Botafogo de João Pessoa, venceu o Clássico contra o Preá, sequência de vitórias seguidas, de jogos sem perder. Mas esse elenco também tem uma característica de alguns apagões. Foi assim em alguns jogos importantes, no Paraibano, especialmente o jogo contra o Nacional de Patos, e Nordestão e Copa do Brasil, em jogos importantes também. E o primeiro tempo de hoje parece que deu um apagão desses, porque o nosso sistema defensivo foi terrível a atuação do nosso sistema defensivo hoje no primeiro tempo. Terrível, terrível. E aí eu falo desde Igor Rayan, que rebate mal no lance do primeiro gol, né? E aí no rebote o jogador que eu falava pra vocês, lembra? Eu falei no pré-jogo que ele era perigoso, o Diego Ceará faz 1-0. Depois eu quero ver depois com calma o lance do segundo gol, porque a transmissão tava horrível hoje, o link estava disponível pra gente assistir, pelo menos onde eu consegui acompanhar. Tava horrível, a câmera cortando, perdendo os lances toda hora, mas ficou claro que foi uma saída de bola errada do 13. Eu só não tenho certeza se a falha foi de novo do Igor Rayan, que é o que parece na jogada, ou se algum volante ou zagueiro domina mal, sai jogando mal e perde a bola e o 13 toma o segundo gol, né? Mas foi uma saída errada de bola do 13, onde se origina o lance do 2-0. E aí, naquele momento, eu mesmo já, né, por traumas recentes aí do que aconteceu com o 13 na última década, inclusive nos últimos 10 anos, especialmente quando vai pro sertão, esse 2-0 realmente no primeiro tempo me deixou bem agoniado, assim, bem pessimista com o que poderia acontecer nesse jogo de hoje e o que possa acontecer nessa semifinal contra o Souza. Enfim, foi um primeiro tempo para esquecer. O Van, lateral direito, inclusive no segundo tempo, quando ele tem um lance do pênalti que eu não tenho certeza, me parece que foi, mas eu não tenho certeza se foi ombro a ombro ou ombro nas costas o lance. Que o juiz marca o pênalti. Ele já tinha dado um vacilo caminhando, o cara passou nas costas dele e ele ficou olhando o cara passar nas costas dele num lance que quase já era o terceiro gol do Souza no segundo tempo. E aí o Igor Rayan salva. Né, o pênalti duvidoso, mas que ele comete. E o Igor Rayan salva de novo. E o Igor, lateral esquerdo, que a gente também não tem o que falar, foi substituído, né, no intervalo. Não dá, um lateral esquerdo que quase todo jogo é substituído, bicho. Não tem como. Um lateral esquerdo, não tô falando de um meia, não tô falando de um atacante que cansa muito, né? Tem que realmente fazer. Mas um lateral esquerdo, cara, sai todo jogo, não dá, pô. Eu xinguei também o Di Matia quando ele botou um zagueiro recém-contratado, me fala até o nome dele agora, entrou no lugar do Igor, mas jogou bem melhor do que o Igor. Inclusive, se for esse o futebol dele, não sei se ele já já é acostumado a jogar de lateral, porque ele foi contratado como zagueiro, né? Se ele já é acostumado a jogar de lateral, que se mantenha ele mesmo. Melhor do que os dois laterais esquerdos. A atuação dele no segundo tempo hoje foi melhor do que a do Rubens e do Igor juntos.
Mas enfim, cronologicamente, o primeiro tempo do 13 foi bem ruim. No finalzinho do primeiro tempo, o 13 melhora, cria duas chances claras de gol. Pilar, então, o Di Matia já mexe ainda no primeiro tempo. Tira o Gui Campana, que parece que enganou a gente. Até aquele jogo do CSP, os dois primeiros jogos dele foram muito bons, depois sumiu. Hoje também, para um camisa 10, também um jogo decisivo também, não fez absolutamente nada. E ainda no primeiro tempo, o Di Matia tira, bota o Matheus Chaves, adianta o Edmundo. E coloca também o Pilar no lugar do Xande, que também vem jogando mal, não jogou nada hoje também. E aí, com o Pilar e com o Matheus Chaves, 3 melhores, já cria duas chances de gol no finalzinho do primeiro tempo. A finalização do Pilar, o goleiro faz um milagre. Goleiro esse que eu falei pra vocês no pré-jogo. O Bruno Fuso tá fora do jogo, já tinha saído em todas as prévias que ele não ia jogar, tava machucado. E eu disse, vamos chutar a gol, que o goleiro reserva deles lá certamente não tem a mesma qualidade, tal. Aldeone, sabendo da importância disso, a diretoria do Souza, sabendo da importância disso, fez uma força-tarefa para o Bruno Fuso estar em campo hoje. Ele foi fundamental porque foi o homem do jogo. Fez duas defesas espetaculares, principalmente essa na última finalização do primeiro tempo do Pilar, que poderia ser o 2-1 ainda no primeiro tempo. Mas ok, depois da terrível atuação do primeiro tempo hoje do nosso sistema defensivo, terrível atuação, o Rafael Castro errando passe de 3 metros, criando contra-ataque. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Luiz Fernando, Rafael Castro, Van, Igor Ryan, primeiro tempo tenebroso. E você tem um apagão desse numa semifinal de estadual contra o Souza lá no Marizão, pô, aí você pede pra perder o jogo, pô. Eu fico puto, cara. Não é possível, velho. Perder pra um time que é nitidamente inferior ao nosso, por causa de um apagão, falta de concentração total. Pô, psicológico fraco desses caras, meu. Não conseguiram manter a concentração hoje no primeiro tempo, importantíssimo. Primeiro dos 4 tempos, contando primeiro e segundo tempo de hoje, primeiro e segundo tempo de quarta, no primeiro tempo dos 4 desse confronto importantíssimo, os caras entraram do jeito que entraram, meu. Porra, que esses caras se preparar a semana toda, como eu falei, fisicamente, taticamente, tecnicamente, psicologicamente, para entrar em campo e fazer o que eles fizeram hoje no primeiro tempo. Bom, com as mexidas o time melhorou, né? E no intervalo de Matia tira, como eu falei pra vocês, o Igor, lateral esquerdo, para botar falhou o nome dele agora, o zagueiro recém-contratado, para jogar o segundo tempo lá na lateral esquerda, e jogou bem, como eu falei. E aí no segundo tempo o 13, aí sim o 13 joga bola. No segundo tempo o 13 empurra o Souza para trás, pressiona, sufoca, cria lance de um lado, cria lance do outro. O Will muito bem na ponta esquerda, só que errando na decisão final, mas atormentando a zaga. O Thiaguinho na ponta direita, jogando, cortando para dentro, correndo o campo todo. O Thiaguinho, cara, que jogador, meu. Joga muita bola. Aí sim, um baita acerto nessa contratação desse cara. Hoje ele tava nitidamente agoniado, querendo reverter a situação, querendo fazer o gol, empatar o jogo, mudar o cenário da partida. Foi importantíssimo pra gente hoje. Eu não consegui ver o replay do gol, não sei se o gol foi dele ou foi um gol contra do Souza. Eu sei que ele estava participando do lance ali. Fundamental, Thiaguinho. Fundamental, cara, fundamental. E vai ser fundamental. Os caras ainda quiseram cavar uma expulsão dele no finalzinho ali, vão criar uma confusão, tirar ele de dentro pra... Mas os jogadores do trecho que o Juninho inteligentemente tira ele da confusão, para que ele não podia ser expulso de maneira nenhuma. Se a gente perdesse o Thiaguinho para o jogo decisivo de quarta-feira, a gente tava mal os lençóis. Então, depois do 2-1, depois do gol, o 3 ainda consegue manter um volume de jogo, mas aí tem um pênalti, né? Num vacilo, já tinha dado um vacilo, como eu falei anteriormente, depois deu um segundo vacilo, pênalti, e o Igor Ryan, aí sim, né? Com a falha ou as falhas do primeiro tempo, e aí ele se redime, faz a defesa importantíssima, a defesa do Ryan. Não preciso falar do tamanho, porque um 3-1 hoje a gente estava praticamente, vou dizer a vocês, praticamente fora da decisão. Praticamente fora da decisão. Um 2-1 a gente tá vivo. É uma pena, porque eu tinha convicção de que o 13 tinha condição. Eu falei pra vocês no pré-jogo, o 13 tem time e tem condição de sair de lá hoje com a vitória, na pior das hipóteses, o empate. E tinha isso, prova foi o segundo tempo de hoje. Prova foi o segundo tempo. O primeiro tempo foi, porra, a gente deu 2 gols pros caras, velho. Nós demos 2 gols pros caras. E aí você fazer isso numa decisão contra o Souza, meu. Porra.
Bom, foi um jogaço, tá? Fora isso, fora esse apagão, fora essa nossa raiva gigantesca por esse despreparo psicológico do time do 13. Foi um grande jogo, não se compara com a semifinal de ontem, do Botafogo e Serra Branca. Eu falei pra vocês, pra mim isso é uma final antecipada. Quem passar de 13 Souza é campeão paraibano 2024. São os dois melhores times da competição, com sobras, eu diria. E o 2-1, não estou satisfeito, não estou satisfeito de maneira nenhuma. Não sei se vocês estão, comentem aí no vídeo se vocês estão satisfeitos. Não estou satisfeito, mas diante das circunstâncias, diante do que nós, da presepada do primeiro tempo do nosso sistema defensivo e do pênalti, que eles tiveram a chance no segundo tempo de fazer o terceiro e aí praticamente matar a classificação, é um resultado que nos deixa vivo para o jogo de volta, quarta-feira. Vamos transformar o Amigão no inferno para eles. Vamos transformar o Amigão num caldeirão fervendo 90 minutos para empurrar o 13 para a classificação, para a decisão do campeonato. Espero que o Di Matia tenha entendido que as mexidas que ele fez realmente surtiram efeito. Não consegui acompanhar as entrevistas pós-jogo ainda do Di Matia, não vi o que ele falou. Vou fazer isso com calma de hoje para amanhã. Esfriar a cabeça, amanhã eu escuto tudo sobre os comentários da comissão técnica sobre o jogo. Mas acho que ele deu para perceber nitidamente que nós precisamos. Acho que nós precisamos de uma referência ali na frente. Eu acho que o Pilar é esse cara. Ele entrando com o Pilar, ele já mostrou que ele não tá confiando mais no Vitânio Di Maria. Já perdeu a paciência com os dois. Quando foi botou um cara que não tinha jogado ainda, em detrimento daqueles que ele tinha confiança, né, entre aspas, mas que já deu para perceber que não dá para confiar. Então ele meteu o Pilar lá. O Pilar se apresentou bem, eu gostei. Né, teve a chance, como eu falei para vocês, de gol no primeiro tempo, que o goleiro dele fez um milagre. Então acho que ficou claro que nós precisamos do Pilar lá na frente. O nosso ataque deve ser no próximo jogo o Will, Pilar e Thiaguinho na ponta direita. E o nosso meio de campo hoje, que eu entraria, é o Juninho, o Matheus Chaves e o Edmundo. Edmundo, mesmo não sendo um 10 nato, era um 8, né? Mas é o nosso melhor 10, me parece, hoje. Não consigo sentir confiança no Gui Campana. O Wanderson não pode jogar o Paraibano e também não mostrou muita coisa até agora. Então eu vou de Edmundo com a 10 no próximo jogo. Eu vou com esse meio campo aí. Esse é o meio de campo que o 13 melhor vem se apresentando. E na lateral esquerda, deixa o moleque que jogou hoje mesmo no segundo tempo. Deixa o zagueiro que jogou lá, que jogou bem de lateral, deixa ele lá, barra o Igor no banco. Não aguento mais ver o Igor também. Tá? Então é isso. Estamos vivos. O resultado não foi o esperado, a apresentação não foi esperada, especialmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente mostrou a nossa força, mostramos como somos superiores a eles. E a gente, se jogar como jogou o segundo tempo hoje, a gente classifica. Lembrando que não temos vantagem. 1-0 13, 2-1, 3-2 é pênalti. E nós, para ganharmos a classificação no tempo normal, temos que fazer 2 gols de diferença. Mas se a gente entrar com esse time que a gente entrou no segundo tempo hoje, repito, a gente consegue fazer um gol ainda no primeiro tempo. Fazendo 1-0 no primeiro tempo, a gente volta para o segundo tempo com calma para matar a classificação. E tem que ter cuidado lá atrás porque eles são perigosos. Falei para vocês do dia que Ceará, eles têm o Danilo Bala, que entra como opção também, dá trabalho. É um time perigosíssimo, perigosíssimo, perigosíssimo. Então, o caminho não é fácil, complicou um pouco, mas o pênalti definido pelo Igor Rayan pode ter sido o pênalti da nossa classificação, tá? Confio, vocês confiam? Imagino que vocês também estão com confiança para esse jogo. Fiquei puto quando tava 2-0, cheguei a ver o pior cenário possível, até desabafei nos grupos, a galera ficou puta comigo, porque eu falei que a chance da eliminação era gigantesca com 2-0 e era mesmo. Então a gente correu atrás do prejuízo, conseguiu diminuir um pouco e agora vamos pra guerra. Quarta-feira é guerra, 8h30 da noite, 8h15, 8h30 da noite no Amigão. Lembrando que na terça tem o segundo jogo da outra semifinal. Vou fazer um esforço para tentar, porque nossa, como é difícil torcer pro Botafogo, hein? Como é difícil torcer pro Botafogo de uma pessoa. Um timezinho antipático que eu não consigo torcer mais. É bom a gente torcer por eles, porque eles se classificando a gente já tá garantido na Série D, independente do que aconteça na quarta. Tá? Então não tem jeito, com esse resultado de hoje, é bom a gente dar uma secada no Serra Branca e ver se o Botafogo garante essa vaga pra final. E quem passar de 13 Souza, gente, tem uma grande chance de ser campeão. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam da partida. Vocês concordam com a minha análise? Se vocês também acham que a gente tem que entrar com o Pilar de centroavante no próximo jogo, com o Gui Campana barrado, com o Edmundo de 10 e pressionando, e a postura tem que ser essa, começar o jogo pressionando o Souza lá dentro, lá em cima. A gente vai falar mais sobre isso no pré-jogo da próxima quarta-feira, tá? É isso, nação. Não foi o que a gente queria o jogo lá em Souza. Apagão, psicologicamente, primeiro tempo, postura horrível.
mas conseguimos correr um pouco atrás do prejuízo, diminuímos e estamos vivos na decisão. Vamos buscar essa classificação na quarta-feira. Vamos lá, nação. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho e falem aí o que vocês acharam da partida, tá bom? Interajam com a gente que no próximo vídeo dou uma moral pra vocês aí e leio vários comentários, tá bom? Tamo junto, nação. Abraço. Valeu.